Vamos dar seguimento na leitura da terceira parte no vídeo Evangelho de Nicodemos. E todos os doutores disseram em uníssono ao povo inteiro de Israel: se esta ira provém do Senhor e é admirável aos nossos olhos, conheceis sem dar margem a dúvidas. Ó casa de Israel, que está escrito: maldito todo aquele que está preso a um pedaço de madeira. E outro lugar da Escritura menciona: deuses que não fizeram o céu e a terra perecerão. E os sacerdotes e fariseus disseram entre si: se sua memória perdurar até somos, sabei que o seu domínio será eterno e que fará nascer para si um novo povo. Então os escribas, sacerdotes e fariseus exortaram todo o povo de Israel, dizendo: maldito aquele que adorar qualquer obra saída de mãos humanas, e maldito aquele que adorar as criaturas, tendo ao lado o Criador. E o povo em massa respondeu: Amém. Amém. Depois a multidão entoou hino ao Senhor desta forma: Bendito o Senhor, que proporcionou descanso ao povo de Israel, conforme o que havia prometido. Não caiu no vazio, nem uma só de todas as boas coisas que disse ao seu servo Moisés. Que siga ao nosso lado Adonai Sabaoth, nosso Deus, da mesma maneira que estava ao lado dos nossos pais, que não nos entreguemos à perdição para podermos inclinar nosso coração até ele, para podermos seguir todos os seus caminhos e para podermos praticar os preceitos, critérios que apregoou aos nossos pais. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Não haverá outro ao seu lado. Seu nome será unicamente Senhor, nosso Rei. Ele nos salvará. Não há semelhante a ti, Senhor. És grande, Senhor, e grande o teu nome. Cura-nos pela tua virtude e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois somos tua pequena parte e tua herança. O Senhor não abandonará jamais o seu povo pela magnitude do seu nome, por começar a fazer de nós o seu povo. E todos depois em coro cantaram o hino. E cada qual foi para casa, dando graças a Deus, porque aquele dia permanece por todos os séculos dos séculos, a descida de Cristo ao submundo. Os filhos de Simeão vêm para Jerusalém. José disse: E por que você está surpreso com o fato de Jesus ter ressuscitado? Isso não é incrível. O que é surpreendente é que ele não ressuscitou sozinho, mas ressuscitou muitos outros mortos que apareceram a muitas pessoas em Jerusalém. Mesmo que você não conheça os outros, há algum tempo você conhece Simeão, que recebeu Jesus e seus 2 filhos que ele criou. Pois nós os enterramos recentemente, mas agora seus túmulos podem ser vistos abertos e vazios, e eles estão vivos e morando em Arimateia. E então eles despacharam algumas pessoas que encontraram suas criptas abertas e vazias. José disse: deveríamos ir a Arimateia e encontrá-los. Então os principais sacerdotes, Anás e Caifás, e José, Nicodemos, Gamaliel e outros que estavam com eles, levantaram-se e foram para Arimateia, e encontraram aqueles que José havia mencionado. E então eles oraram e se cumprimentaram. Depois vieram com eles para Jerusalém e os levaram à sinagoga. Eles trancaram as portas e colocaram o antigo livro dos judeus no meio delas. Os principais sacerdotes lhes disseram: queremos que vocês façam um juramento pelo Deus Elohim e Deus Adonai Sabaoth, Deus de Israel, e assim falem a verdade sobre como vocês ressuscitaram e quem os ressuscitou dentre os mortos. Quando os que haviam ressuscitado ouviram isso, disseram aos principais sacerdotes: deem-nos papel, tinta e caneta. Eles trouxeram essas coisas, testemunhas de Cristo no submundo. Quando se sentaram, começaram a escrever: Ó Senhor Jesus Cristo, ressurreição e vida do mundo, dai-nos a graça para fazermos o relato da tua ressurreição e das maravilhas que fizeste no submundo. Estávamos então no submundo em companhia de todos os que haviam perecido desde o princípio. E na hora da meia-noite amanheceu naquelas trevas algo assim como a luz do sol. E com o seu brilho, fomos todos iluminados e pudemos ver-nos uns aos outros. Ao mesmo tempo, o nosso pai Abraão, os patriarcas e profetas e todos em uníssono, regozijaram-se e disseram entre si: esta luz provém de um grande resplendor. Então o profeta Isaías ali presente disse: esta luz provém do Deus. Sobre ela eu profetizei quando ainda estava na terra desta maneira: terra de Zabulão e terra de Neftali. O povo que estava sumido nas trevas viu uma grande luz. Depois surgiu do meio uma seta do deserto e os patriarcas perguntaram-lhe: quem sois? Ele respondeu: sou João, o último dos profetas, aquele que preparou os caminhos do Filho de Deus e pregou a penitência ao povo para a remissão dos pecados. O Filho de Deus veio ao meu encontro e ao vê-lo de longe, eu disse ao povo: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo.
e com minha própria mão batizei-o no rio Jordão e vi o Espírito Santo em forma de pomba que descia sobre ele. Ouvi também a voz de Deus, Pai, que assim dizia: Este é meu Filho amado, o que me agrada. E por isso mesmo também enviou-me a vós para anunciar-vos a chegada do Filho de Deus unigênito a este lugar, a fim de que aquele que acreditar nele seja salvo e quem não acreditar seja condenado. Recomendo, portanto, a todos que agora o veem, adorem somente a ele, porque esta é a única oportunidade de que dispões para se arrependerem pela adoração aos arcontes, enquanto viviam no mundo desprezível de antes, e pelos pecados cometidos, essa oportunidade não se repetirá. 7 Fala aos descendentes de Adão. Enquanto João ensinava estas coisas aos que estavam no submundo, Adão, o primeiro a ser formado e pai de todos, ouviu e falou a seu filho Sete: Meu filho, quero que você diga aos descendentes da raça humana e aos profetas para onde te enviei quando caí e estava prestes a perecer. Sete disse: Profetas e patriarcas, ouçam meu próprio pai, Adão, o primeiro ser humano a ser criado. Quando caiu à beira da morte, enviou-me para fazer uma petição a Deus perto da porta do Éden, para que ele pudesse me guiar por meio de um anjo até a árvore da misericórdia, para que eu pudesse tirar um pouco de óleo e ungir meu pai, para que ele se levantasse de sua doença. E eu fiz o que ele solicitou. Depois de minha oração, um anjo do Senhor veio e me disse: Sete, o que você está perguntando? Você está solicitando o óleo que pode ressuscitar os enfermos ou a árvore da qual esse óleo flui devido à doença do seu pai? Você não poderá solicitar isso agora. Vá embora e diga ao seu pai que eras após a criação deste mundo. O Filho do Único descerá à terra, tornando-se humano, e o ungirá com este óleo. Ele então surgirá, e ele o remirá na água e no Espírito Santo, tanto a ele como aos que dele descendem. Então ele será curado de todas as doenças. Mas isso não é possível agora. Quando os patriarcas e os profetas ouviram essas coisas, eles se alegraram muito. Belial fala com Hades. E enquanto estavam todos se regozijando desta forma, Belial, o herdeiro das trevas, veio e disse ao Hades: Ó tu, devorador insaciável de todos, ouve minhas palavras. Anda por aí um certo judeu de nome Jesus, que se chama-se Filho de Deus. Mas como é um homem puro, os judeus deram-lhe a morte na cruz, graças à nossa cooperação. Agora então que acaba de morrer, estejas preparado para podermos colocá-lo aqui bem aprisionado, pois sei que não é mais do que um homem. E ouviu até dizer: Minha alma está triste devido à morte. Sabes além disso que ele me causou muitos danos no mundo enquanto vivia entre os mortais. Pois onde quer que eu encontrasse meus servos, ele os perseguia. E todos os homens que eu deixava mutilados, cegos, coxos, leprosos ou algo semelhante, ele os curava somente com sua palavra. E até muitos deles, para os quais eu já havia preparado sepultura, ele fazia reviver somente com sua palavra. Disse então o Hades: É ele tão poderoso assim que pode fazer tais coisas somente com sua palavra? E sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo? Creio que diante de alguém como ele ninguém poderá opor-se. E o que disseste tê-lo ouvido exclamar, expressando seu temor diante da morte, disse-o sem dúvida, para rir-se de ti e enganar-te, para poder desafiar-te com seu poder. Então, ai de ti por toda a eternidade. Ao que Belial respondeu: Hades, devorador insaciável de todos, sentiste tanto medo assim ao ouvir falar de nosso inimigo comum? Eu nunca lhe tive medo, e bem que nutri os judeus e eles o crucificaram e deram-lhe de beber fel com vinagre. Prepara-te então para que quando venha poder subjugá-lo firmemente. O Hades respondeu: Herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador, acabas de dizer-me que ele fazia reviver somente com sua palavra muitos dos que tu havias preparado para mim e sepultura? Se pois ele livrou outros do sepulcro, como e com que forças poderemos subjugá-lo? Recentemente devorei um cadáver chamado Lázaro. Porém, pouco depois, um dos vivos, somente com sua palavra, arrancou a força das minhas entranhas, e penso que ele é o mesmo ao qual tu te referes. Se pois recebermos aqui, tenho medo de que corramos perigo também com relação aos demais, porque deve saber que vejo agitados todos os que devorei desde o princípio e sinto dores em minhas entranhas. E Lázaro, aquele que me foi arrebatado anteriormente, não é um bom presságio ao voar para longe de mim, não como um morto, mas sim como uma águia, tão rapidamente arremessou-o fora da terra. Assim, pois, conjuro-te por tuas artes e pelas minhas. Não o tragas aqui. Tenho para mim que o fato de ele ter se apresentado em nossa mansão quer dizer que todos os mortos cometeram pecado.
E considera que, pelas trevas que possuímos, se o trouxeres aqui, não me restará nenhum só dos mortos. Cristo vem ao Hades. Enquanto Belial e o Hades diziam tais coisas entre si, produziu-se uma grande voz, como um trovão, que dizia: Elevai, ó príncipes, vossas portas. Abri, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quando Hades ouviu isto, disse a Belial: Sai, se és capaz, e enfrenta-o. E Belial saiu. Depois o Hades disse para seus demônios: Trancai bem e fortemente as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Guardai minhas fechaduras e examinai tudo o que está em pé. Pois se aquele entrar aqui, ai se apoderará de nós. Os patriarcas que ouviram isto começaram a fazer-lhe zombarias, dizendo: Comilão insaciável, abre para que o Rei da Glória entre. E o profeta Davi disse: Não sabes, cego, que estando eu ainda no mundo, fiz esta profecia? Elevai, ó príncipes, vossas portas, e erguei-vos, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Esaías, por sua vez, disse: Eu, prevendo isto pela virtude do Espírito Santo, escrevi: Os mortos ressuscitarão e os que estão no sepulcro se levantarão, e os que vivem na terra se alegrarão. E onde estão, ó morte, teus grilhões? Aonde a tua vitória? Então, de novo, veio uma voz que dizia: Levantai as portas. O Hades, que ouviu repetir esta voz, disse como se não se apercebesse: Quem é este Rei da Glória? E os anjos do Senhor responderam: O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E num instante, a convocação de conjuração desta voz, as portas de bronze tornaram-se pequeninas e os ferrolhos de ferro ficaram reduzidos a pedaços. E todas as almas acorrentadas viram-se livres de suas correntes, e nós dentre eles. Entrou o Rei da Glória na figura humana, e todos os antros escuros do submundo foram iluminados. Jesus a corrente a Belial. Em seguida, o Hades começou a gritar: Fomos vencidos. Ai de nós, mas quem és tu que possuis tal poder e força? Quem és tu que vens aqui sem pecado? Aquele que é pequeno na aparência e pode grandes coisas, o humilde e o maravilhoso, o servo e o senhor, o soldado e o rei, aquele que tem poder sobre os vivos e os mortos, foste pregado à cruz e colocado no sepulcro, e agora ficaste livre e desfizeste nossa força. Então és tu, porventura Jesus, aquele de quem o grande arconte Belial nos advertiu, dizendo que através da cruz e da morte te estabelecerias como Senhor de todo o mundo. E então o Rei da Glória agarrou o grande arconte Belial pelo pescoço e entregou aos seus anjos, dizendo: Amarrai com correntes de ferro suas mãos, seus pés, seu pescoço e sua boca. Depois colocou-o nas mãos do Hades com a seguinte recomendação: Toma-o e o mantém bem preso até a minha segunda vinda. O Hades fala com Belial. Então o Hades encarregou-se de Belial e disse-lhe: Beelzebu, herdeiro do fogo e da tempestade, inimigo dos santos, que necessidade tinhas de providenciar para que o Rei da Glória fosse crucificado e que viesse depois aqui e nos despojasse? Vira-te e olha que em mim não ficou nenhum morto, pois tudo que ganhaste pela árvore da ciência puseste a perder pela cruz. Todo o teu gozo converteu-se em tristeza, e a pretensão de matar o Rei da Glória provocou tua própria morte. E uma vez que te recebi com a recomendação de subjugar-te fortemente, aprenderás com a própria experiência quanto mal posso infligir-te. O chefe dos demônios, princípio da morte, raiz do pecado, final de toda maldade, que encontraste de mal em Jesus para buscar sua perdição. Como tiveste coragem para perpetrar um crime tão grande? Por que te ocorreu fazer um homem como este descer até as trevas, pois as despojou de todos os que morreram desde o princípio? A libertação das almas cativas no submundo. Enquanto o Hades advertia assim, Belial, o Rei da Glória, estendeu sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai, Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes: Vinde aqui comigo todos os que foram feridos de morte pelo madeiro que me tocou, pois eis aqui que eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. O primeiro pai, Adão, apareceu transbordante de gozo e dizia: Agradeço, Senhor, tua grandeza, por me haver tirado do mais profundo do submundo. E também todos os profetas e santos disseram: Damos-te graças, ó Cristo, Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. Após assim haverem falado, o Salvador abençoou Adão na testa com um selo de luz. Depois fez o mesmo com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores.
E a seguir pegou-os a todos e deu um salto do submundo. Enquanto ele caminhava, os santos patriarcas seguiam-no cantando e dizendo: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! Sejam para ele os louvores de todos os santos, a chegada das almas ao Aon eterno. Guiado por anjos pelas mãos, o primeiro pai, Adão, foi conduzido em direção ao oitavo Aon eterno. Ao alcançar seu destino, ele foi entregue, assim como os patriarcas e outros justos, ao arcanjo Miguel. Ao chegarem ao portal do oitavo Aon eterno, no limiar entre o sétimo céu do caos e o pleroma, os santos patriarcas viram um ancião envolto em luz resplandecente. Então, um dos justos que Ásia com ele se juntou ao ancião no portal naquele instante. Vendo isso, os patriarcas maravilhados perguntaram: Quem sois vós que asendeis conosco e vos unis a este ancião? Então o ancião resplandecente se adiantou e respondeu: Sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor e foi trazido aqui por ele. O que se juntou a Enoque declarou: Sou João chamado Batista, mas em minha essência sou Elias, o tesbita, profeta elevado ao céu. Estive no submundo, mas minha luz foi liberta pelo Logos. Surpresos, os que estavam com ele, exclamaram: Então és Elias que havia de vir. Então Enoque e Elias confirmaram: Sim, e guiaremos os justos até o fim dos tempos. Ambos seguiremos até a consumação dos séculos. Então seremos enviados pelo Salvador para enfrentar o Anticristo e ser mortos por ele e ressuscitar no terceiro dia para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. O malfeitor e sua cruz no Aon eterno. Enquanto eles assim se expressavam, veio outro homem de aparência humilde que levava ainda sobre os seus ombros uma cruz. Os patriarcas disseram-lhe: Quem és tu que tens o aspecto de malfeitor e que é essa cruz que levas sobre teus ombros? Ele respondeu: Eu, segundo dizes, era ladrão e assaltante no mundo, e por isso os judeus prenderam-me e entregaram-me à morte na cruz, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele pendia na cruz, ao ver os prodígios que se sucederam, acreditei nele e roguei a ele, dizendo: Senhor, quando reinares, não te esqueças de mim. Ele logo disse-me: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no Aon eterno. Vim, pois com minha cruz nas costas até o Aon e encontrando o arcanjo Miguel, disse-lhe: Nosso Senhor Jesus, aquele crucificado, enviou-me aqui. Leva-me então até o portal do Aon. E quando a espada de fogo viu o sinal da cruz, abriu-me a porta e entrei. Depois o arcanjo disse-me: Espera um momento, já que também deve vir o primeiro pai da raça humana, Adão, em companhia dos justos, para que eles também entrem, e agora, ao vê-los, saí ao vosso encontro. Quando os santos ouviram isso, exclamaram em voz alta da seguinte maneira: Grande é o nosso Senhor e grande é o seu poder. Observações finais dos filhos de Simeão. Tudo isto vimos e ouvimos os dois irmãos gêmeos, que fomos também enviados pelo arcanjo Miguel e designados para pregar a ressurreição do Senhor antes de irmos até o Jordão e sermos batizados. Para ali fomos e fomos batizados juntamente com outros defuntos também ressuscitados. Depois viemos a Jerusalém e celebramos a Páscoa da ressurreição. Mas agora, na impossibilidade de permanecermos aqui, nós vamos que a caridade então do Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a notícia do Espírito Santo estejam convosco. E uma vez isto escrito e fechados os livros, deram a metade aos sacerdotes e a outra metade a José e a Nicodemos. Eles, por sua vez, desapareceram imediatamente para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Epílogo. Nicodemos relatou todas as coisas que aconteceram depois da crucificação e do sofrimento de nosso Senhor e as entregou aos sumos sacerdotes e aos outros judeus. O mesmo Nicodemos compilou estes escritos na língua hebraica. Estas coisas aconteceram no 15º ano do governo de Tibério César, imperador dos romanos. E no 19º ano do governo de Herodes, rei da Galileia, 8 dias antes das calendas de abril, isto é, no dia 25 de março, durante o consulado de Rufo e Rubélio, no 4º ano da 22ª Olimpíada, quando José Caifás era o sumo sacerdote dos judeus. Eu, Ananias, membro da guarda do procurador, conhecedor da lei, conheci nosso Senhor Jesus Cristo pelas divinas Escrituras, vindo a ele pela fé e sendo considerado digno do santo batismo. Procurei os registros públicos compostos naquela época, nos dias de nosso Mestre Jesus Cristo, que os judeus estabeleceram sob Pôncio Pilatos. Encontrei estes registros públicos escritos em hebraico e com prazer de Deus os traduzi para o grego, para que todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo possam conhecê-los.
Isto fiz no 17º ano do reinado do imperador Flávio Teodósio, no 6º ano de Flávio Valentiniano, na 9ª indicação. Todos vocês que leem esses registros e os copiam em outros livros, lembre-se de mim e ore por mim, para que Deus seja misericordioso comigo e tenha misericórdia dos pecados que cometi contra ele. Paz esteja com aqueles que leem e aqueles que ouvem. Seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir os vídeos até o final. Nos vemos no próximo. Que Jesus te abençoe e ilumine seu espírito. Amém.